Olá, meu nome é Luciano e este vídeo é parte integrante da disciplina Projeto Integrador 5 do curso de Engenharia da Computação ministrado pela Univesp. Para essa disciplina, a Univesp apresentou o tema Ferramentas Computacionais para Laboratórios de Informática. E com base nessa temática, o grupo desenvolveu um estudo sobre a aplicação da geometria dinâmica através do GeoGebra como ferramenta de aprendizagem. Vale lembrar que todas as medidas de segurança cabíveis foram devidamente aplicadas para garantir a segurança dos integrantes do grupo, bem como para atender às normas e regulamentos vigentes acerca da pandemia de Covid-19. O nosso grupo é o 4N2, do Polo de Barra Bonita, e ele é composto por Mário César Cunha, Luciano Santilli, José Geraldo Bueno, Guilherme Costa, André Ricardo Silva, Maiara Moreno Petro e João Paulo Boareto. O problema trabalhado pelo grupo foi a dificuldade que os alunos que ingressam nos cursos de engenharia têm para acompanhar os conteúdos iniciais das matérias de matemática. Mas nesse problema, os objetivos da pesquisa é auxiliar os estudantes a revisar esses conceitos básicos de matemática de uma maneira gráfica e dinâmica. E para atingir esse objetivo, o grupo propôs a criação de visualizadores desenvolvidos no GeoGebra, onde o estudante pode rever ou até mesmo aprender conceitos matemáticos através da manipulação dinâmica da ferramenta da visualização de componentes gráficos e algébricos. Vamos agora acompanhar a apresentação do protótipo. O meu nome é Mário César Cunha e vou iniciar a apresentação do protótipo. O protótipo é da seguinte forma: nós temos aqui um menu lateral onde ele percorre vários conceitos, ou seja, pontos sobre retas, tá? Conceito de distância entre dois pontos, ponto médio, coeficiente angular e retas. Tá? Vamos iniciar aqui com mostrar um ponto. Então, nesse caso, o estudante movimentando esse ponto azul, tá? Ele vai verificar as coordenadas sendo alteradas ao longo de todo o plano. Tá? O segundo conceito aqui, ainda sobre pontos, é com relação ao nome dos eixos, que é um conceito importante que é sempre apresentado em outras disciplinas, principalmente no estudo de funções, que são os eixos Y, que é o eixo das ordenadas, e o eixo X, que é o eixo das abscissas. Né? Observe sempre que um ponto tem uma ordenada e uma abscissa. Tá? O outro conceito importante que é usado também na matemática é o conceito sobre quadrante. Então nós sabemos que esses dois eixos dividem o plano em 4 quadrantes. Tá? O primeiro quadrante, observa que as duas coordenadas são positivas. Então conforme o ponto vai deslocando em diversos quadrantes, tá certo? Nós vamos ver os nomes dos quadrantes, terceiro quadrante, quarto quadrante e assim por diante. E esses quadrantes são da mesma posição usado na trigonometria, por isso que é importante esse conhecimento. Tá? Temos também as bissetrizes dos quadrantes, que é outro conceito importante que a gente usa muito na matemática. Então, nesse caso aqui, o aluno observa quando o ponto está sobre a bissetriz, a ordenada é sempre igual à abscissa. Tá? Nesse caso aqui, a abscissa dos quadrantes ímpares, né? Como está escrevendo aqui. E se for sobre a bissetriz dos quadrantes pares, tá? Observe que as coordenadas têm sinais opostos, 2 e menos 2, né? Então, nesse caso aqui, ó, 3 e menos 3, tá? Isso é sobre o ponto. E finalmente aqui nós temos os detalhes desses pontos, a nomenclatura utilizada para outras disciplinas onde serão utilizados, como ordenada do ponto A, que seria o 2,
Tá? A abscissa do ponto A, que seria o 4, e os dois juntos formam as coordenadas do ponto. O aluno passeando sobre o plano pode verificar isso facilmente. Tá? Vamos agora passar uma parte mais complexa, que trata da distância entre dois pontos. Então, se eu tomar dois pontos no plano, eu tenho uma distância entre eles. E essa distância é calculada de que forma? Através de um triângulo retângulo. E o aluno movimentando no plano, ele pode observar aonde está esse triângulo retângulo. E aqui também aparecem as abscissas, os catetos, tá, desse triângulo retângulo. E através de Pitágoras nós podemos encontrar o valor dessa distância, né? Nós sabemos quando for 3 e 4, a distância é 5. Então observe aqui, olha, se aqui eu tenho xa 6 e 2, fica 2 menos 6 ao quadrado, e aqui é 4 menos 1 ao quadrado. Tá? Esse é o conceito de distância entre os pontos, que é usado em física, é usado em outras disciplinas. Tá? E também mesma coisa com ponto médio. Ponto médio de um segmento é um ponto onde é equidistante dos extremos. Tá? Observando, mudando aqui a posição dos pontos, dos extremos, né? Nós temos sempre o ponto médio. Isso aí é fácil observar. E quando ele for paralelo aos eixos, mesma coisa, né? Temos aqui os pontos. E nesse caso aqui, o aluno observa a parte geométrica, que seria o desenho, e a parte algébrica, que tem aqui a conta como chegou nesse ponto médio. Tá? Observe também que esses pontos podem ser utilizados para resolver problemas. Tá? Dados A e B achar o M, dado M, B achar o A, e assim por diante. Tá? O nome geometria analítica vem exatamente disso, da parte geométrica e da parte algébrica. Tá? E finalmente aqui nós vamos falar sobre retas, que é um assunto, sobre coeficiente angular, que é um assunto muito importante com relação a retas. Então, se eu tiver aqui dois pontos no plano, eu tenho uma reta. E toda reta tem o coeficiente angular. Né? E como que é obtido esse coeficiente angular? Ele é obtido, tá, fazendo a diferença entre os dois valores de x, que são as duas ordenadas, e a diferença entre as duas abscissas. E dividindo um pelo outro, nós chegaremos nesse resultado. Tá, ok? E finalmente aqui sobre as retas, que é uma parte importante. Conforme está esquematizado aqui, nós observamos um detalhe importante aqui. Ó. Veja que essas duas retas são perpendiculares. Né? Estou vendo um ângulo reto aqui. Ó. E observe também que os coeficientes angulares que são apresentados têm o produto igual a menos 1. Meio vezes menos 2 dá menos 1, que é a propriedade de duas retas perpendiculares no plano. Tá? Isso pode ser observado modificando esses cursores. Veja que aqui eu tenho a equação de uma reta na forma geral e na forma reduzida. Tá? Então a forma geral seria A vezes x mais B vezes y mais um c. Esses parâmetros A, B, C podem ser modificados aqui. E alterando esses parâmetros, evidentemente as retas mudarão. Né? Então, no caso onde esses parâmetros, se eles forem iguais nas duas retas, tá? Essas retas serão paralelas. Observem aqui, ó, 1, né? Nesse aqui também 1, veja que eles são paralelos. Ele também apresenta quando isso acontece. Quando as retas são paralelas, aparece aqui, ó, retas paralelas, por quê? Então o aluno modificando isso aqui, ele vai ter uma aprendizagem por ele mesmo, tá ok? Bom, esse então foi a nossa apresentação do nosso visualizador.